Muito boa noite. Que Deus mais uma vez possa abençoar a cada um de nós. Que nesse instante a gente possa se desligar de todas as aflições do nosso dia a dia, dos nossos problemas, das nossas perturbações, responsabilidades. E agora, somente agora, nós vamos estar entrelaçados num só ideal, num só pensamento, para que assim possamos usufruir muito bem desses momentos em que vamos passar juntos nesse recinto. Vamos conversar sobre o Evangelho, vamos conversar sobre roteiro, vamos conversar sobre a luz a iluminar a nossa vida. Então, não existe tema mais belo, mais importante do que esse. Que possamos destinar esses minutos para reflexão profunda, para a criação de novos pensamentos, novos ideais, para corrigir algumas arestas que ainda carregamos conosco em nossas imperfeições, em nosso egoísmo, em nossa vaidade, em nosso orgulho e na nossa inércia. E que esses instantes sejam inspiradores, que o Evangelho nos inspire, para que possamos seguir a nossa vida com paz, mas sem inércia, com determinação, mas sem avançar sobre os limites do próximo, com construções, mas que sejam benditas a todos que nela comungarão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Gente, nós estamos chegando já quase no finalzinho do livro, né? Do Caminho, Verdade e Vida. Falta pouquinho, né? Nessa marcha que nós estamos, semanal. Nós estamos no livro de 151, de 180, faltam, não mudou a matemática, 29, né? 30, né? Faltam 30. Faltam 30 itens, 30 capítulos. Bom, e hoje nós vamos ver na segunda epístola a Timóteo, escrito por Paulo, no capítulo 2, versículo 22. Vamos falar sobre mocidade. Quando a gente fala em mocidade, olha, só pegando o gancho do título, mocidade quer dizer sempre força renovada, novos ideais, novos sonhos, novas aspirações, tudo novo, né? Mocidade quer dizer tudo novo. Mas a gente não pode esquecer que atrás de uma pessoa jovem existe um espírito velho que carrega dentro de si uma enorme bagagem de vivências pretéritas, mas um novo caminho que se descortina agora de oportunidades, novas oportunidades. Isso faz com que algumas coisas possam dar certo, outras nem tanto. Então vamos tentar ver esse tema por vários ângulos, né? A gente tem que sempre ponderar o que é bom e saber também o que não é bom, para que possamos orientar e também vivenciar, né, conforme o que é correto. Muito bem, nós estamos falando sobre mocidade. Então, o que é bom, o que não é bom? O que não é bom? A pretensão. Pretensão de saber tudo, a pretensão
de se sentir melhor do que aqueles que já viveram mais, a pretensão de saber que são experientes, pensar que são experientes, sendo inexperientes. Porém, a mocidade também vem com ideias novas, tanque cheio, vontade de trabalhar, de construir, de servir, de melhorar. Bom, na realidade, é uma nova oportunidade que se abre para o espírito antigo. Mas a mocidade tem algumas armadilhas que o jovem passa, que faz parte da vida, mas que muitas vezes cai nessas armadilhas. Quando você é mais experiente, você já viveu muito, já caiu, já levantou, já viu pessoas caírem, outras não se levantarem, outras levantarem. Então a experiência traz o quê? Uma certa segurança. Mas para aquele que é jovem, é um mundo de incertezas ainda, um mundo a ser desbravado. Há necessidade de se vivenciar essa mocidade plenamente? Pois bem, se não houvesse vamos dizer assim, a ingenuidade, muitas provas eu acho que não aconteceriam. Muitas provas que temos que passar não aconteceriam. Por quê? O jovem, sendo experiente, ele vai saber, por esse caminho não vai, essa pessoa sim, essa pessoa não, vai saber ponderar. Mas nessa idade ainda imatura, natural querer explorar o mundo, viver o mundo intensamente, e nesses encontros, desencontros, enganos e desenganos, vai se acertando, vai se errando e vai construindo a sua existência, vai preenchendo as páginas da sua vida. Bom, sem querer alongar nesse discurso introdutório, vamos dizer assim, rasgadamente, uma das maiores armadilhas que o jovem vai se deparar é o encontro com a fase adulta e aquela suposição de que pode tudo. Agora já sou adulto, chego aos 18 anos, sou adulto, agora eu posso tudo. Esse é o primeiro engano. E a primeira armadilha. Porque a partir daí começa a agir, começa a muito escolher errado. E tudo que a gente erra, tudo que a gente desconcerta, a gente tem que consertar. Tudo aquilo que a gente erra, a gente tem que corrigir. Então, entrando nessa fase adulta, dependendo da preparação que teve, na fase da infância e adolescência, é muito comum que os jovens errem, e bastante. Isso pode comprometer a sua existência? Algumas vezes pode chegar a esse ponto. Mas, como a vida nossa é de provas, não deixa de ser uma prova. Porque imagina assim, imagina nós no plano espiritual, espíritos totalmente conscientes, sabedores do que nós temos que fazer, do caminho que nós temos que seguir e que vamos reencarnar. E nessa reencarnação nós temos uma tarefa previamente traçada para que cumpramos. Porém, a prova condiz o seguinte: você não vai se lembrar de absolutamente nada do seu passado. Você vai simplesmente cair na sala de aula com uma prova em branco na sua mão para você preencher. A partir daí, é tudo por sua conta. Lógico que a vida vai dar oportunidades para nós, vai dar pessoas que vão nos dar preparação, suporte, de acordo com o merecimento de cada ser. Alguns caem em famílias totalmente desajustadas,
as provas, nesse caso, são mais ásperas. Alguns caem, esse cai entre aspas, tá? Alguns caem em algumas famílias mais bem ajustadas, bem disciplinadas. A facilidade de alcançar êxito, logicamente, é maior. Porém, a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, aquele que receber mais e errar, vamos dizer assim, a margem, a nota que vai receber, vai ser, logicamente, bem pior do que aquele que recebeu pouco e na mesma faixa, né? No mesmo nível. Então, certas experiências que acontecem nessa fase são primordiais para o desenrolar do restante da reencarnação. Mas antes de eu adentrar assim, mais profundamente, é um tema extremamente extenso. Vou direto no texto do livro, né, da epístola, e também nas considerações de Emmanuel, e a gente vai aprofundando parágrafo a parágrafo, tá bom? Então vamos lá. Foge também dos desejos da mocidade. Foge também dos desejos da mocidade. Toda mocidade tem seus desejos, seus sonhos, suas aspirações? Tem. Quer dizer que ele tem que largar tudo isso de lado? Será que é isso ao pé da letra? Não. Acho que não faz o menor sentido, né? Você levar qualquer coisa ao pé da letra. Você tem que entender o contexto. Entender o contexto para você tirar dali o ensinamento. Mas se você ler uma frase assim, a queima-roupa, e está escrito assim, foge também do desejo da mocidade, ponto. É o que muitos interpretam por aí. E erram assim, grandemente. Continuando. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. A gente sabe muito bem que na mocidade os hormônios estão lá em cima, fervendo, as vontades de conhecer o mundo, de ser livre, são grandiosas, e as possibilidades se abrem. Consequentemente, muitos vão pelos instintos. E aí está a grande armadilha. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Tá, aqui o que está dizendo é que uma geração mais antiga, sabendo dos seus equívocos, sabendo dos seus enganos, dos seus erros, às vezes transfere para a geração mais jovem, que essa geração seja melhor, que ela corrija, que ela pegue a herança que nós deixamos e faça o melhor. Mas uma coisa que foi bem comum nessa geração nossa é deixar os filhos mais ou menos de lado, mais mal preparados para a vida. Estou falando no geral, no contexto geral, não cada família é um caso, mas no geral, a grande maioria, nesse ritmo de vida que tem aí, eles deixam os filhos mais soltos, fazendo as suas escolhas e ainda dando corda para que possam fazer mais coisas assim que não deveria ter um freiozinho, né? Mas quem somos nós quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Vamos lá. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que esta fase da existência terrestre é que apresenta maior número de necessidades no capítulo da
direção. Por quê? Porque é onde a grande maioria escolhe a sua trajetória. As gerações vão passando e as coisas vão mudando. Nós somos adultos aqui, podemos falar de alguns assuntos, né? Essa geração, uma coisa que eu vejo na geração atual, eu não sei o que mudou, para falar a verdade, eu não sei o que mudou. Em relação à geração anterior, vamos dizer assim, a geração dos que nasceram em 60, 70, 80, né? Para a geração agora do ano 2000, o que mudou tanto? O que eu acho que mudou bastante, por exemplo, é que aqueles que nasceram na década passada, a grande maioria era pai cedo. Namoravam, engravidavam com suas namoradas, eram obrigados a casar, né? Ou obrigados entre aspas, né? Mais ou menos forçados a se casar. E a grande maioria usava a sua liberdade, né? E criava esse roteiro da sua vida. Ou seja, mal começavam a viver seus 18, 19 anos, já tinham que ser pais de família, tinham que sustentar o lar, muitas vezes construir o lar, que não tinham nenhum preparo para isso, né? E, logicamente, uma vida de mais dificuldades. Nessa geração nova, parece que esse cenário mudou. Pela minha observação, mudou muito, porque antigamente o que mais se ouvia por aí, até tal indivíduo, casou. Por quê? Por esse motivo. Tal pessoa, casou. Por quê? Mesma coisa. Estou falando apenas de gravidez, assim, muito jovem. Mas existem também aqueles que, na juventude, desviavam muito para o vício. Bebida, principalmente. Mais bebida do que drogas. Tinha drogas? Tinha. Tinha bebida? Tinha, mas a bebida era o maior número. Então, o que mudou daquela geração para essa? A geração atual bebe? Bebe. Mas usa mais drogas também. Em compensação, o número de jovens que estão casando assim, construindo família com seus 18, 19 anos diminuiu muito. Isso na minha observação. Tá? O que mudou? O que mudou é que as informações hoje são muito maiores a respeito desse assunto. Em compensação, a liberdade propiciou maior facilidade para tudo. Maior facilidade para aquisição de bebidas, drogas, etc. São provas? São. Vão determinar o rumo, o roteiro de cada um? Vai determinar, sim. Existem pessoas que eu conheci na minha época que se perderam por causa disso? Teve pessoas na minha época que não se envolveram com isso? Também. Teve pessoas que construíram família e foram felizes, construíram família sólida? Sim. Houve aqueles que se casaram, construíram família e separaram? Sim. Então, cada um faz a sua escolha. Tinham aqueles que eram, vamos dizer assim, os namoradores. Tinham aqueles que só gostavam de curtir a vida. Tinha de tudo. Tem ainda de tudo. Porém, a cada escolha tem uma consequência.
Cada escolha tem uma consequência. Agora imaginemos, isso é o roteiro natural da vida. Uma das coisas que mais me preocupa no dia de hoje, nos dias atuais, é a liberdade que tem os jovens quando saem do colégio e vão para a faculdade. É uma coisa absurda. Absurda a falta de limites. Em todas as faculdades? Não. Sabido que não. Mas algumas coisas que a gente sabe são estarrecedoras. Tá, o que vai modificar isso no cronograma de cada um? Muito simples. Tudo que você faz tem consequências. A gente já aprendeu aqui que o nosso pensamento é fonte criadora e que é a partir do nosso pensamento que o mundo exterior é criado. O nosso dia a dia é criado. A nossa felicidade é criada, ou a nossa infelicidade. Então, o excesso de liberdade e excesso de facilidades, isso quer dizer que é uma prova muito complicada, muito difícil. Mas aqueles que se saírem bem, terão um grande mérito, mas muitos se afundam, ou se endividam, ou vão ter que corrigir-se no decorrer do curso, carregando consigo os erros do passado. E quantos erros. Olha, tudo isso fica registrado em nós. Você pode até fazer o seguinte, ó. Você pega, por escolha sua, você erra, mas não está nem aí o seu erro. A grande maioria é assim. Erra, mas não está nem aí. E pensa, ninguém viu, ninguém sabe, escolha minha, eu que sei, eu que pago, eu que responsabilizo, tudo bem. E é verdade. Só que a conta vem. É a mesma coisa que entrar no restaurante, pedir um prato mais caro, né? Pedir a bebida mais cara, se servir do bom e do melhor, e na hora de pagar a conta você tem R$10 na carteira. É uma responsabilidade imensa. Imagina o que você vai ter que trabalhar, vai ter que se virar, vai ter que, muitas vezes, amolar o outro para ressarcir aquela dívida que você obteve por imprudência ou irresponsabilidade. Então, a imaturidade, a falta de pensar, a falta de coordenar, aquele senso de que ainda é uma criança, aquele sentimento que ainda é uma criança, que todos os seus erros não vão ter repercussões, às vezes está gravado em cada um. Depende da pessoa. E vão acordar com o barulho das cobranças. Muitos vão acordar assim. E algumas cobranças são caras. Hoje em dia, a ciência já deu uma avançada boa, mas mesmo assim, muitas doenças podem ser adquiridas nessa época. Além das doenças, vício, que eu acho que é o pior de tudo. O vício, para mim, é mais ou menos um suicídio inconsciente. Primeiro, você está aniquilando suas forças vitais e sua capacidade mental. Muitos falam por aí, as drogas deveriam ser liberadas. O que vocês acham? Deveria liberar a droga? O que é uma droga? É uma fuga da realidade, não é isso? É só um mundo irreal que é traçado ali por alguns momentos. A pessoa se sente um super-homem ou coisa assim. Ou perde então o senso do equilíbrio e faz o que quer. No normal ele é uma pessoa contida, mas quando drogada é um super-homem. Mais ou menos assim, né? Tá? Isso é o quê? Ilusão. Além de agressão ao físico. O que vai acontecer? Toda ilusão vai gerar futuramente o quê? Uma desilusão. Mas toda agressão ao corpo vai gerar um problema muito violento. Muito violento.
porque você está aos poucos, conscientemente, por sua vontade, lesando as suas possibilidades. Valdemiro, então encaixa assim, fico com a dúvida, ainda é uma equação para fechar, mais complexa, vamos dizer, o papel dos pais, quando a gente coloca, né, que Jesus, né, colocou, que fizeste com aqueles ao qual te confiei, né? Eu fico assim, o papel dos pais, né, nessa formação, né, desse jovem, da criança e do jovem, até onde, vamos dizer, eu fico com o responsável. Cada vida é uma vida diferente, cada família é uma família diferente, cada pai e mãe possui um filho diferente. Eu vou passar para vocês um textinho que eu li hoje no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, que é o tema da próxima palestra. Um tema bem curtinho, é um texto bem curtinho, mais ou menos assim. Num centro espírita existia um casal, já de uma certa idade, que eram boníssimos, pessoas boníssimas, que faziam de tudo para ajudar todo mundo na casa espírita. Conselhos, passe, faziam todo o trabalho voluntário na casa espírita, assim, com primor, atendia todo mundo com esmero, com muito carinho, muito respeito. Mas quando tinha assim qualquer coisa externa fora do centro, eles se esquivavam de algum jeito e não iam, não faziam. Qualquer atividade externa para eles davam um jeitinho de escapar, né? Então o pessoal do centro foi ficando mais ou menos assim, puxa, por que será? O que está acontecendo? Né? E queria um jeito de fazer com que o grupo ficasse mais unidos, mas eles sempre se esquivavam. Aí o diretor ali do centro ficou com a pulga atrás da orelha e começou a prejulgar, né? Prejulgar, aí tem coisa. Então teve a ideia seguinte: pegar os integrantes do centro, né, e marcar uma vez por semana, fazer o evangelho no lar, na casa de um indivíduo. Então marcaram na casa de fulano, na casa de ciclano, e chegou um dia de marcar o evangelho no lar na casa daquele casal. Eles tentaram se esquivar de toda forma, mas não teve jeito. Aí marcaram na casa deles e foram fazer o evangelho lá. Foi o grupo para lá. Chegando no horário atrasado, foram muito bem recebidos, como sempre, com muita cordialidade, com muito respeito, muito carinho, tanto pelo casal, quanto pelo seu único filho, já jovem, né? E também tratou-os muito bem, eram só os três, pai, mãe e o filho. E ali fizeram depois o evangelho no lar. Depois que terminou o evangelho do lar, passaram para outra mesa, tomaram um café, né? Fizeram aquele momento de descontração entre eles, de conversa. E na hora de sair, uma das integrantes notou que o seu broche tinha desaparecido, tinha sumido. E toca a procurar e ninguém achou o broche dela. Um broche de pedras, né? Valioso. Aí um outro notou que o seu relógio também tinha desaparecido. E uma outra pessoa, uma pulseira tinha desaparecido. Então eles ficaram todos tentando buscar ali, procurar, mas não acharam. E foram para casa com uma pulga atrás da orelha. Aí no outro dia,
nas atividades do centro, chega esse casal, né? Pede uma entrevista com o diretor, sentam ali e eles pegam e entregam o broche, entregam o relógio, a pulseira para o diretor e pedem desculpas. Porque era por isso que eles se omitiam de ter esse contato social, porque o filho, por mais bem orientado que ele fosse, ainda era muito inconsequente e ele furtava as pessoas. Daí a gente vai tirar o quê? O sentido da história. Por mais bem educado que o pai seja, por mais centrado que ele seja, ele não pode responder por isso, pela ação dos filhos. Não faltou orientação, não faltou amor, não faltou carinho, não faltou respeito, não faltou nada. Só que ele tem um grave problema. Talvez por isso é que no planejamento encarnatório esse filho tivesse que vir justamente ali, para tomar as primeiras noções de responsabilidade, de afeto, coisas que, quem sabe o passado que ele tinha, delituoso. Porque essa característica é reflexo, logicamente, de outras existências, não é dessa. Não é exemplo dos pais, não é exemplo que aconteceu no mundo lá fora, no contato com a sociedade, não. São coisas que já carregavam em si, que precisavam ser extirpadas. Então, duas lições dessa história: não devemos prejulgar ninguém. Muitos falam assim, aquele indivíduo lá é totalmente desajustado porque os pais, e põe a culpa nos pais, e não sabe que os pais passam com aquele indivíduo. Então, nós não devemos julgar absolutamente nunca. Nunca. Compreender. Dar um voto de confiança. Né? Então, essa lição foi assim, um pouquinho marcante, porque é muito comum que a gente rotule pessoas, né? A gente prejulga, a gente não sabe o que cada um passa. Então, o que você falou, a gente não é responsável porque o outro indivíduo vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. Se a sua consciência está tranquila que você fez o seu melhor, a gente vai sempre achar, eu poderia ter feito mais. É lógico, nós somos seres humanos, nós temos nossa vida, nossas escolhas. A gente pode fazer mais sempre, mas você não pode viver a vida do outro. Você tem que viver a sua vida também. Né? Então, a gente faz o melhor, mas mesmo assim, nós não somos responsáveis diretamente pela escolha de outra pessoa, mas pela omissão nós somos responsáveis, sim. A falta ali de orientação, a falta de carinho, a falta de estar do lado, e isso é responsabilidade nossa. Tem um livro que uma figura de um livro que eu achei muito interessante, muito dolorosa, para falar a verdade, muito dolorosa mesmo. É um livro do Ranieri. Eu acho que eu já falei algumas vezes desse livro aqui. Não, é um livro parecido com aquele O Inferno de Dante, né? Na realidade é aquele mesmo cenário descrito no Inferno de Dante, só que ali visitado em desdobramento pelo médium, né? E que foi fazer uma excursão por esses planos. Para não me alongar muito na história do livro, vou direto lá no fim do assunto. Nas zonas mais assim abismais existentes no plano espiritual,
nas zonas mais abismais em que ele visitou, ele encontrou alguns espíritos que tinham um formato parecido com o formato de um peixe. Aquela cabeça enorme, né? A cabeça grande, e um corpo muito deformado. E que vivia no meio que aquoso, né? Igual peixe mesmo. Então, olha, e eram espíritos. Isso quer dizer hominais, né? Não eram aquelas seres que estão em fase de transição, não. Espíritos numa região abismal. A região abismal é o que? Lá no fim do fim, né? E nessas regiões, aquela grande quantidade de espíritos nesse formato, nessa forma, e ali velando por eles, próximos a eles, as suas respectivas mães. Essa foi a parte mais dolorosa do livro que eu li. Não os espíritos daquela forma. A gente sabe muito bem que esse processo pode ser revertido. Tudo pode ser revertido, né? Desde que se tenha, né, a tal da vontade, né? Tudo vai muito mais rápido. Mas a dor da mãe vendo o filho naquela situação. Olha, era o fim do fim, um dos lugares mais tenebrosos que eu vi no livro. E estavam lá as mães velando pelos filhos. Mas vai dizer assim, mas elas foram culpadas, poderiam ser perdidas. Cada um é uma história. O que importa é o quê? Amor de mãe não abandona. Não abandona. E lá, muitas abdicaram de uma vida muito melhor para socorrer seus filhos que estavam nessas condições. Vejam até onde chega a força do amor. E muitos desses dramas que se disseram nas zonas umbralinas inferiores têm origem aqui na mocidade, escolhas equivocadas. E aí é só afundar. Conheço pessoas que já se afundaram da minha idade, da minha geração, que já não estão mais aqui no plano físico. Muitas, a grande maioria, graças a Deus, superou essas limitações, essas dificuldades, viveu condignamente, leva sua vida, mas alguns se perderam. Então, a possibilidade de se perder de uma forma ou de outra nesse período é muito grande. Muito grande. Aí a culpa dos pais? Pode ser que alguns tenham uma participaçãozinha, pela omissão, pela falta de carinho, falta de apoio, etc. Mas cada um é cada um. Não dá para aquilatar. Mas que é uma fase determinante da história do ser, a mocidade é determinante. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Olha só, o moço, o jovem, poderá e fará muito se o espírito envelhecido. O que é o espírito envelhecido? É a sua natureza, né? Não o desamparar no trabalho, ou seja, esteja encaminhado para esse lado da construção, do trabalho, da realização, e não da ociosidade, dos prazeres, das facilidades. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Olha, nada de novo conseguirá erigir, criar, né? Montar, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude poderá ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice
será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes. Então, na caminhada da vida, nós, a juventude, nós precisamos do exemplo dos mais velhos. É o nosso norte. Às vezes não. A grande maioria, nós miramos dos exemplos do pai, da mãe, dos avós, dos tios, mas principalmente dos pais. E muitos costumes paternos a gente leva consigo durante a existência, né? Coisas boas e coisas não boas. Você vê como que as coisas são gerações diferentes, né? A gente não pode comparar gerações. Mas tem um fato que aconteceu uma vez. Eu devia ter meus 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Eu trabalhava com meu tio num determinado estabelecimento e nesse estabelecimento, nem vou falar nada, né? Não quero nem dar alusão ao que seja. Nesse estabelecimento tinha lá dois amigos conversando, já de uma certa idade, uns 40, 50 anos de idade, mais ou menos. E os filhos, devia ter o que, eu tinha uns 15, devia ter uns 16, 17 anos de idade. 18 no máximo. E na conversa dos pais, dos adultos, o assunto era, como é que eu vou falar isso de uma maneira assim, não chocante? Uma casa de vida fácil, se é que me entende. Que eles iam sair dali e ia dar uma passadinha numa casa de vida fácil. E convidou o filho, que tinha uns 16, 17 anos de idade, para ir junto. Olha, eu não acho que isso seja um papel de um pai. Não é um exemplo que se dá. Porque, olha só, o que está aparecendo aí? Que você ter uma vida promíscua é certo. Não é. Que você trair a sua esposa na promiscuidade paga é certo. Não é. E você utilizar-se de outra pessoa, seja ela de vida fácil ou não, para seus prazeres momentâneos, é certo. Não é. O pai estava passando essa diretriz. O que o filho vai assimilar? No futuro ele vai poder fazer a mesma coisa. Se o jovem tiver um pouco de bom senso, de preparo, né, vai saber se esquivar. Mas se tiver propensão, vai embarcar. Então cada um vai agir de uma forma. Mas tem a responsabilidade do pai nisso aí? Muito grande. Se o filho cair, vamos supor, o pai é mais experiente, já sabe os seus jeitinhos. Vamos supor que o filho, vamos supor uma hipótese, vá para esse lado, vai para essa casa de vida fácil, inexperiente, que pega uma doença que era muito comum nessa época, que era a AIDS, que não tinha, naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje. A AIDS era sinal de morte, né? Imagina se tivesse acontecido isso, como que o pai ficaria? Não sei o que aconteceu, estou citando apenas um caso, né? Mas que é muito comum. E antigamente era muito comum. Se vocês assistiram o filme do Chico Xavier, né? Da vida do Chico Xavier, vocês vão ver que no filme lá e no livro, o pai do Chico levou ele nos bordéis.
no bordel da cidade. Está lá, escrito. Era comum. Lá em 1920, 1930, 30, né? Na década de 70, Era muito já comum. tínhamos pais que faziam isso. Uhum. Mas as coisas mudaram. Vamos terminar isso, depois de começar o outro, senão já termina a nossa aula aqui sem avançar. Onde estou todas as fases? Todas as fases visitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém ofereça perspectivas de domínio dos olhos. Olha, isso é uma coisa concreta, a inspiração que os mais velhos podem oferecer para nós. Vou citar o meu caso. Eu sempre gostei de literatura, de ler livros, principalmente da época do Cristo. Já falei isso para vocês também várias vezes, né? E eu adquiri essa predileção nas conversas que eu tinha com meu avô. Às vezes eu chegava da aula de noite e ele estava na cozinha, né, tomando o café dele, e sentava lá e a gente conversava até altas horas sobre N livros, sobre N passagens, e isso é uma coisa que me inspirou. Você contar histórias, você ler e descrever posteriormente. Eu tenho esse prazer, né? E a facilidade também, você tem, né? Essa facilidade que eu acho que já tem desde aí. Eu não sei se eu tenho facilidade, não, mas eu gosto de fazer isso. O que eu lembro. Né, com o seu avô, isso aí já fez com que você tivesse essa facilidade de passar isso para as pessoas. Eu sempre gostei, e principalmente quando fala da época do Cristo. São duas coisas que eu aprendi nessa época: a gostar da época do Cristo e a odiar a Idade Média. Eu detesto a Idade Média. Adoro a época do Cristo. Por quê? Porque a Idade Média foi a Idade das Sombras, só acontecia coisa ruim. Todas as histórias que eu ouvi da Idade Média são terríveis. Terríveis. As histórias da Inquisição são... Eu li um livro do meu avô era maçom, e tinha os livros da maçonaria em casa. Quer dizer, logicamente, eram livros que não eram abertos ao público, né? Mas, o meu avô emprestou um livro para mim, para eu ler, chamado O Papa Negro. É um livro até que famoso por aí, né? Aí eu li e falei, até hoje, quando eu leio coisas da época da Inquisição, eu vou cruzando os dados com esse livro. Então, muita coisa eu aprendi. E é uma literatura que não era proibida pela igreja porque falava da igreja. É simplesmente por isso que era proibido, não tinha nada demais. Era história, puramente história, dos acontecimentos da Inquisição. Terríveis. Terríveis. A melhor parte do livro na hora que ele acaba. Nossa, finalmente acabou. Porque é muita coisa ruim. Muita coisa ruim que o ser humano fez. Entendeu? Uma linkagem que eu fiz desse livro com um livro que eu sempre falo aqui do Dr. Inácio, é sobre Inácio Loyola, né? E Inácio Loyola é das pessoas que foi retratada no livro Papa Negro, que foi assim, da vontade de dar uns tapas. Tão ruim que foi esse homem. Ruim. Pois é, não é à toa que aconteceu com ele o que aconteceu e ainda deve estar acontecendo. Porque o peso que deve estar nos ombros dele é uma coisa fenomenal. Porque o que ele fez. Vocês acham que Hitler fez as coisas ruins? Fez.
Mas o nosso Loyola não deixou nada a desejar também. Não foi esse holocausto, né? Guardadas as proporções. Mas a fase negra da história da humanidade, que é a Inquisição, graças a ele. Bom, vamos lá. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Se todos, em plena juventude, com toda a motivação, toda a força, tiver um bom encaminhamento, uma boa orientação, a possibilidade de grandes construções é enorme. Por isso o Centro Prima está tentando agora ir mais por esse lado, de trabalhar bem a evangelização infantil, né? Para criar indivíduos mais bem equilibrados. Quando chegar na idade da adolescência, fase adulta, estar mais bem preparados, saber os porquês da vida, etc. E também se engajarem com a causa. Cada um vai seguir o seu rumo, né? O seu destino, mas orientação não faltará. A orientação é primordial. Agora, o que cada um faz é mérito exclusivamente do ser. Eu acho o seguinte, que a bagagem espiritual é uma coisa muito grande. Eu acho que é a base. E o meio depende da bagagem espiritual. A família também. Você pode ter dentro de uma família duas pessoas que vão para caminhos diferentes com a mesma educação. Sim. Então a bagagem espiritual é complicadíssima. Com toda certeza. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para as pessoas que são mais avançadas, intelectualmente e moralmente, quanto aquelas que são menos, são mais atrasadas, intelectualmente e moralmente. Então, exemplos ajudam muito aquelas pessoas complicadas. Então, a convivência de pessoas de um nível maior vai contribuir muito para o endireitamento dessas pessoas, para a inspiração, né? Mas vai do merecimento, vai de uma série de fatores que é difícil da gente ponderar. Mas esse mundo, eu acho que todos nós estamos ligados uns aos outros. Então, à medida que nós vamos avançando, nós vamos nos unindo àquele grupo equivalente e deixando para trás alguns. Assim como outros nos deixam para trás e avançam. Vai meio por afinidade. Tanto é que nesse próprio planeta nosso tem essas divisões países, né? Essas divisões são muito complexas. Se você pegar, por exemplo, Brasil e Bolívia, por exemplo, olha só, estão ali do ladinho do outro, né? Grudadinho, mas são povos tão diferentes, são costumes tão diferentes, cultura tão diferente, realidade econômica tão diferente, tudo diferente. Por quê? Você está tudo grudadinho aqui. Você pega um Chile mais bem organizado, você pega lá para cima. Então, tudo tem os seus porquês. Eu acho que os semelhantes vão se agrupando. Começa o processo aqui. E do lado de lá essa filtragem é muito maior. Então, os nossos afetos, a afetividade, o amor, o carinho, a fraternidade, a caridade, é que nos liga a esses que estão mais atrasados e a gente puxa eles conosco. Né? Esse eu acho que o maior trabalho do ser humano é esse, não soltar a mão daqueles que ficaram para trás. A gente, estando aqui, nesse plano físico, ou no plano espiritual, a gente está sempre trabalhando uns pelos outros. Assim como o pessoal lá de cima trabalha muito pela gente que está aqui. Vamos para o próximo, então?
Ciência e amor. Também está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. Está aqui dois pilares, que a gente sempre fala, né? Ciência, parte intelectual. Incha. O que é esse incha aí? Engrandece, envaidece, né? Podemos usar envaidece? Podemos, né? Exalta, né? Mas o amor edifica, constrói, torna sólido. Veja a diferença. Mas também uma construção sem a ciência, parece que falta alguma coisa, não falta? Quem fala que fica capenga, que o amor sem ciência fica capenga, é assim, não precisa. Fica capenga. Fica capenga. Fica capenga. Né? Uhum. Necessidade, meu Deus, Porque a gente, talvez a gente carregue isso de séculos passados, aquela imagem de que para ser humilde, humildade é uma virtude, tem que ser pobre, tem que ser paupérrimo. Então, quando fala assim, amor, é um desprendimento total de tudo, é uma coisa assim, que você não usa nada do material para você construir um amor. base de tudo. Então, muitos se miram nos exemplos. Por exemplo, Francisco de Assis. O que ele fez? Ele foi radical. Ele largou todo o dinheiro para dedicar-se à pobreza. Mas olha, o contexto, tem que analisar o contexto. Se você não analisar o contexto, você vai trazer isso para tudo, para todo mundo. Então, todo mundo tem que jogar tudo fora e viver na maior pobreza, vestido com um pano por cima. É isso? Não é isso. Não é isso. A ideia não é essa. Analisemos o contexto. Naquela época de Francisco de Assis, o que acontecia? A igreja, ela estava pujante, era ouro para tudo quanto é lado, era poder, eram riquezas. O que ele fez? Ele deu exemplo de para ser um religioso, para seguir o Cristo, ele tinha que abandonar tudo e seguir o Cristo com o coração. É essa a lógica. Precisava de algo mais impactante, né? Tinha que ser impactante. Mas imagina a gente, não, a partir de hoje, luz elétrica em casa não tem mais não. Água quente? De jeito nenhum. Sofá? Não, vai ser banco de madeira. Cama? Colchão? Não, coisa de palha. Piso? Não, terra batida. Para quê? Não faz sentido algum. Ah, porque eu sou pobre. Eu sou pobre não, porque eu sou humilde. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se fosse assim, nenhum rei, nenhum rico entraria no reino do céu. Nenhum. E não faz o menor sentido também essa afirmação. O X da questão é o que você traz na sua essência. A humildade vem daqui, não do exterior. Você pode ser paupérrimo, pode não ter onde cair morto e ser uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta. E você pode ter o mundo aos seus pés e pode ser uma pessoa desprendida, humilde, boníssima, caridosa. Não é a condição econômica, financeira que vai determinar isso. Muitos se perdem por causa da condição. Isso faz parte do ser humano. Mas o externo não condiz com o interno. Né? Então, a ciência é mais ou menos igual ao dinheiro. Dinheiro é bom, mas dinheiro causa perdição também. Mas você pode construir muita coisa, pode ajudar muita gente.
mas pode falir muitos outros. Então é uma coisa neutra. A ciência, ela pode ser usada para o bem, para melhoria. Olha o que nós temos hoje. Computador, uma tela de projeção, filmagem, colocação na rede que alguém estiver lá na Austrália pode assistir. Olha, do outro lado do mundo pode estar assistindo agora o que está acontecendo. Coisa que há 20, 30 anos atrás, isso é impensável. Na minha geração, quando mais jovem, impensável uma coisa dessa. Está aqui. Isso é ruim? De jeito nenhum. Medicina. Os avanços da medicina. É, medicina. Pega a medicina de antigamente, ninguém sabia. A gente sabia mais que os médicos. Né? É tudo chazinho. Isso, alguns séculos atrás. Imagina a época do Cristo. Como que era a medicina? Jesus. Então, se as coisas estão evoluindo, é porque há merecimento. Simples assim. Simples assim. Façamos bom uso. Podemos fazer mau uso? Podemos. Por exemplo, tem quem use a filmagem para pornografia, para pedofilia, para tudo que a mente poluída possa criar. Pode usar? Pode. Mas pode usar para o bem. Uma faca, você pode usar tanto para preparar uma comida, quanto para matar. A faca é boa ou é ruim? Depende. E quando as pessoas adquirem conhecimento, né, melhoram, né, em conhecimento, em ciência, né, a parte toda intelectual melhora e esquece a moral. O conhecimento é primordial. Imagine como seria Paulo de Tarso, se o Paulo não tivesse todo aquele conhecimento que ele tinha. Quem que foi o mais importante dos discípulos do Cristo? Paulo. E Paulo não conviveu com o Cristo, não conheceu pessoalmente. E foi porque era o mais bem preparado intelectualmente. Eu pensei isso, basta ver ele falar sobre ciência lá, né? Há 2000 anos atrás. É. O que os outros eram? Pescadores. Pessoas mais simples, pessoas do povo. Exceto Mateus, que era escriba, que tinha, né? E João, que era o mais jovem, que também tinha um cabedal de conhecimento. Aí já era bagagem dele, né? Não da vivência, bagagem dele. O resto eram pessoas mais simples, mas de coração. Tinha o quê? O coração, a parte do amor bem trabalhada, mas a parte da ciência, né? Menos. Em qual que equalizou? Em Paulo. Bem equalizado, porque ele tinha um grande preparo, grande conhecimento, tinha um coração bom. Ele tinha um coração bom. O que aconteceu que ele se tornou aquilo lá? Na juventude, ele se apaixonou por Abigail, aconteceu aquele drama, fez com que todos os seus sonhos desmoronassem. Ele tinha o quê? Ele, como todos na época, tinha aquela criação mais austera, não aceitava certas coisas, era intransigente. Aí, depois que, por engano, né, ele martirizou o Estevão, né, Gesiel, ficaram sabendo que Gesiel era irmão de Abigail, mesmo ela perdoando-o, ele não conseguia conviver com aquilo. E ele que pôs o ponto final no relacionamento dos dois. Depois ele voltou atrás. Mas ele, quando ele voltou atrás, ela já estava enferma, estava doente e veio a falecer. Aí os sonhos dele acabou, o sonho de juventude acabou.
Mas foi, olha quantas escolhas que ele teve. Mas, apesar de todos os dramas acontecidos, ele era um homem que tinha um coração bom. E tinha, só que ele era determinado. E tinha essa característica. E tinha uma cultura grandiosa, muito bem preparado. Preparado para que ele foi preparado para ser como é que chama? A sinagoga lá? Um dos sacerdotes. Um doutor da lei. Eu não sei como é que é o nome, né? Tem outro nome, eu esqueci. Não. Sacerdote, não sei se é sacerdote também, não. Tinha um nome, agora eu lembro. Então, ele estava bem preparado para aquele mistério. Aí, quando ele tomou contato com o Cristo, com a doutrina cristã, imagina dentro dele como que foi, né? Ele consertar aquilo lá tudo. As ideias antigas com as ideias novas, entrar em conflito, o jeito que ele era com o jeito que ele tinha que ser. Ele sempre dizia, né, que eu tenho um espinho na carne. Era tudo isso. Essa dor, esse sofrimento, tudo que fez, tudo que não fez. Né? Era um sofrimento mesmo. Esse espinho na carne, simbolicamente, era um sofrimento que ele tinha. Pois é. Mas era o mais bem preparado. Isso. Tanto é que nós devemos ao Paulo o Evangelho nos dias atuais, com toda certeza. Se não fosse Paulo, essa obra não seria gigantesca como ela é hoje, né? Vamos lá. A ciência incha, o amor edifica. Vamos falar um pouquinho de Emmanuel, senão não dá tempo para a gente terminar. Vamos lá. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Veio lá no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. Isso na época que Emmanuel escreveu isso aqui, que era 1940 e alguma coisa, né? Imagina o dia de hoje. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida em 100 fios a longa distância. Estava moderno. Já estava moderninho, né? Sim. A palavra. Aqui hoje o quê? A imagem. Né? A imagem. Os acontecimentos, tudo instantâneo. 48? A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Nossa, está muito moderno. 48. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Infelizmente, muita coisa é usada ainda no setor bélico, né? Infelizmente. E tem algumas construções também que não levam a nada. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Olha só, um dos avanços da ciência, eu acho que foi assim, que muitos não dão o devido valor, foi a cura da hanseníase. Se tem uma coisa que me apavorava quando criança, apavorava mesmo, foi quando assisti Ben-Hur. Já assistiu Ben-Hur? Quando ele encontra com a mãe e a irmã que estão leprosos. Eu assisti Ben-Hur, eu tinha acho que uns 6 anos de idade quando assisti esse filme, no cinema. Imagina assistindo aquela tela grande, cinema. Criança de 6 anos, vê aquelas cenas. Os filmes dessa aqui que a gente assiste
Pois é. Pensa bem, você apodrecer vivo. Outra coisa que é muito traumática é o perifigurante. Essa é aquelas manchas, eu não sei. É o fogo selvagem. Fogo selvagem. Então, também a outra. Imagina o que a ciência proporcionou. A misericórdia divina. Imagina a residência dos dias de hoje, você caminha pela rua, tal pessoa. Na época da minha mãe, era jovem, tinha leprosário aqui em Pouso Alegre. Os leprosos eram afastados do convívio. É uma coisa terrível, 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 terrível. Mesmo que não é contagioso. Não é contagioso. É só um medo que a gente tem. Assim, não é contagioso. O contrato, essa justamente o que eu ia falar. Mas de Madalena morreu de aí depois de um certo tempo. Mas o que fala? Ela é curável hoje. A lepra é curável, ela é curável hoje. A gente não é mais uma doença cárnica. Ela Pois é. hoje é curável. Mas hoje ainda. O tratamento está fim sem problema. Mas hoje ainda, por exemplo, o câncer não é grave. Não, então é câncer. Porque a gente ainda vai chegar lá. O Alzheimer, que é ser classificado como doença. Então, a ciência vem a trazer para a humanidade um paliativo assim esplendoroso. Mas um dos paliativos que veio, que eu acredito que tenha sido também, né, uma misericórdia, né, da espiritualidade, ou quando descobriram há 100 e poucos anos atrás, anestesia. Anestesia também. Que foi um marco, né? Imagina, se não tivesse anestesia no dia de hoje, você vai fazer uma cirurgia, você dá uma mega garrafa de uísque. Né? Vocês assistiram aqueles filmes de cowboy? Quando ia tirar a bala dos indivíduos e tacavam o uísque para dentro? Não adiantava nada, né? Mas, Anestesia é um marco tanto. pois é. Então, a ciência é importantíssima para o nosso avanço. Eu só colocando, que a gente está falando de ciência e amor, eu não sei se vocês já viram, nas páginas espíritas tem um neurocirurgião falando sobre o poder da oração. Não vi. Nossa, é sensacional. Ele está no podcast, ele está em alguma entrevista e ele fala sobre os estudos em cima dos pacientes que oram, né? E ele falando, só que a ciência falava que aquilo é efeito placebo, que atingiria o lobo frontal, né? Quando a pessoa ora e acredita que vai ficar boa e tudo mais. Mas eles falaram que eles fizeram a pesquisa das orações que o paciente recebe, as orações externas. E aí ele falando assim, como que um paciente, o cara que está em coma induzido, que ele não está sabendo, até o médico usa esse termo, não sabe se ele está vivo, se ele está morto, né? E eles fizeram a pesquisa em cima da melhora das orações externas que a pessoa recebe. Agora que você falou disso, eu lembrei de ter ouvido falar E desse aí, tema. quando ele está falando no podcast, ele faz assim, isso daqui até me arrepia. Ele fala, e um neurocirurgião, né? A ciência se rendendo. Mas vai chegar um tempo que vai ser um absurdo uma pessoa falar assim, que nós não somos um espírito que habita momentaneamente o corpo de carne. Vai ser a mesma coisa que falar aqui hoje que a Terra é plana. Falando isso, pegando um gancho que a Benícia falou, eu li um artigo já faz muito tempo, que na USP, em São Paulo, eles colocaram pacientes com o mesmo tipo de enfermidade, coração, rim, tudo juntos, mas separados pelos que acreditavam em Deus, que oravam, que a família orava. Então, fizeram separados.
Sei. Todos eles tiveram uma melhora, não aqueles que não faziam a mesma coisa. Foram estudados isso, né? Mas como indicação para esses dois grupos, não tinha um efeito positivo ou era mais efeito? Às vezes nem efeito. Isso. Entendi. Tem um universo para ser descortinado. Isso aí tem. A gente sabe que o corpo, ele nada mais é do que um instrumento. Pode deixar agora, porque vai demorar para religar. Termina aqui o corpo nada mais é do que o instrumento. Mas quem dirige esse instrumento é a parte pensante. E se essa parte pensante não é matéria, ela é energia, posso falar assim, né? Uma oração nada mais é do que uma doação de vibrações, de energias. Então, Lá em São Paulo, a gente já tem na grade, lá escolar, lá no currículo, a matéria espiritualidade. sim. Não, Isso na geração nossa. Imagina daqui umas 2 gerações como é que vai estar? Quando a gente estiver voltando para cá. Vai estar bem melhor. Espero. Agora eu perdi onde que eu estou. A gente vai começar ali, não vai? não, acho que você está no segundo. Ah, tá, é verdade. O amor, porém, o amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Vou voltar aqui que eu perdi o texto, vou ler de novo. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os. Está falando do parágrafo anterior, né? Vou voltar um pouquinho ainda, vou pegar o gancho aqui. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Aí vem o gancho, né, o link. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os. Então a ciência, que vamos dizer assim, não sabe para que lado que está indo, com o amor ela toma a direção que tem que seguir. Ela pode ser mal utilizada? Pode ser mal utilizada. Mas uma coisa que eu ouvi recentemente é a beleza da complexidade da criação. É um mundo tão complexo, mas tudo funciona perfeitamente. A gente pensa que está um caos, né? Nossa, esse mundo está perdido, está acontecendo. Não tem nada errado, absolutamente nada, está tudo perfeito. Mas podia melhorar. Lógico, nós precisamos melhorar, mas o mundo está perfeito, está equilibrado, está equacionado. E mesmo que a gente faça uma baita numa burrice, não é o fim. Não é o fim. É apenas uma fase que nós experienciamos e que fadamos no erro, terminando no erro. Mas outra vai ser dada, outra oportunidade vai ser dada, concedida. Afinal, o mundo material foi criado para quê? Para o desenvolvimento da parte espiritual. Então a gente pode até aniquilar esse planeta. É material.
Logicamente que isso não vai acontecer, acho. Mas, se acontecesse, como o próprio Chico falou, se acontecesse, na simplicidade do Chico respondeu de que forma? Não se agaste com isso não. Se a gente perder essa casa aqui, Deus vai dar outra casa para a gente. Simplesinho sim, mas é. Porque nós, na realidade, nós somos espírito. O espírito é imortal. O espírito é imortal. A matéria é perecível. Ela se transforma. Mas nós somos criados, sei lá do que, como constitui espírito. A gente não sabe o que constitui espírito. Mas esse o que experiencia na matéria para desenvolver suas potências. Mas ele não é isso. Nós não somos isso. E um dia é difícil, estou baseando o que eu vou falar no jeito que eu encaro a vida, do jeito que eu entendo a vida. É difícil o ser humano se ver sem um corpo físico. É muito difícil. Eu não consigo me imaginar sem um corpo físico. Eu não consigo me imaginar sem alimentação, sem a rotina física. É muito difícil. Você não precisa disso. Um dia nós chegaremos nesse patamar. Mas uma coisa que eu sempre falava em brincadeira. Lógico que eu vou falar aqui é brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Eu falava assim, puxa vida, a gente perde muito tempo na nossa vida almoçando e jantando. É muito tempo. Você tem que parar, sentar, pôr comida no prato, mastigar, engolir, mastiga, engole. Demora meia hora, 40 minutos para fazer isso. Depois vai lá e escova o dente todo dia. Olha o tempão que você gasta. Podia ser muito mais simples fazer que nem as plantas, né? Você chega no sol lá e. Né? Não, a parte do tempo a gente vive descobrir, cara. Pois é, escravo. Não, a gente acorda, já pensa em tomar café. Termina de tomar café, já está pensando no almoço. Termina o almoço, café da tarde. Café da tarde é janta. E na janta é o cafezinho da noite, ou o lanchinho da noite. Depois vai dormir, já está um pouquinho com fome, pensando no café da manhã. A gente é escravo da comida. É muito mais fácil. Fosse um painel solar, né? Você chega no sol lá, precisa meia hora. Carreguei as baterias. Agora funciona o dia todo. Funciona o dia todo. Outro dia, vai lá de novo. Muito mais fácil. Tem que dar essa dica para o homem lá em cima. Quando chegar lá, a gente anota aí para a gente dar essa dica. Que ajuda bem. Vamos lá. A juventude pode ser comparada à esperançosa. Mas eu estou brincando nesse assunto, mas tem uma palestra da NET que ela fala primorosamente sobre isso. Ela fala sobre nitrogênio. Eu não vou lembrar agora, nem tem tempo para discorrer sobre isso. Mas que tudo isso que a gente faz na nossa rotina de comer, de se manter, é simplesmente para adquirir um elemento necessário para a vida, que as plantas absorvem naturalmente, mas a gente não consegue fazer isso. Então tem que vir o animal lá, comer a plantinha para absorver esse elemento. Aí vai lá e a gente come o animal e para absorver em contrapartida esse elemento. Mas por quê? Por que essa engenharia toda? Porque a gente, como espírito, a gente tem que movimentar para evoluir. Se a gente fizesse isso que eu estou falando, ficar no sol lá, meia horinha só, a gente seria basicamente uma planta. A gente não se moveria. Tudo que a gente precisava, a gente naquele instante adquiriria e depois a gente não se moveria mais. Tem muita gente nos dias atuais que faz justamente isso. Elas vivem pelos instintos, para se alimentar, para dormir, quando muito, para reproduzir.
Mas essa é a rotina da sua existência. Qualquer coisa fora disso não faz parte do seu pensamento. Então a vida tem que ter as dificuldades, que nas dificuldades ela vai experienciando, vai ganhando conhecimento, vai burilando os seus sentimentos e assim se dá a evolução. Porque se fosse tudo de mão beijada, na natureza não é assim. Nem para as plantas. Nem para as plantas. As plantas também sofrem. E a gente sabe muito bem. Com o seu devido, né, diferencial. Vamos levar o pé da letra. A juventude... Ensino. É no 5.2 que você está. Não entendi. Estava no capítulo anterior. Ciência da escola. Ensina que cada máquina... Eu pulei errado, né? O que eu voltei aqui? O amor ensina que cada máquina deve servir. Tá. É o penúltimo parágrafo. Se a ciência... Lá no finalzinho. Tá, eu vou ler o segundo parágrafo inteiro aqui, só para a gente terminar, tá? O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles. Você pode usar um explosivo, por exemplo, você abrir uma estrada, uma pedreira, né? Mas você pode também usar os explosivos para matar, destruir. Esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a vontade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós estivermos seguindo à risca o Evangelho que foi nos designado. Não aquele amor ao Jesus Cristo de adoração. Eu gosto bem de salientar isso, tá? Porque quando fala o nome de Jesus, parece... É uma coisa que eu pego lá desde criança. Não adorar imagem, pessoas, porque você simplifica muito quando faz isso. Simplifica demais. E Cristo é muito mais do que uma imagem. Ele é toda uma vida de segurança, de trabalho, de construção. Tudo que a gente precisa está no Evangelho. Não adianta. É o legado dele, é o manual de instrução nosso, é o que nós devemos seguir. É por isso que nós estamos aqui, pelo Evangelho. Nós pegamos hoje 2 ganchinhos, 2 pedacinhos do Evangelho, das epístolas de Paulo. Esse, cujo tema era, qual que era? Ciência e amor. Ciência e amor. O outro é mocidade. Quer dizer, a gente pode trazer para o nosso cotidiano com uma enorme facilidade esses dois temas.
muita facilidade. Mas, puxa vida, é tanta coisa que a gente pode explorar com um tema tão pequenininho. Eu só para 1h30, parece que eu não falei nada. Eu falei 1h30 aqui para vocês. Parece que eu não consegui passar nada. Parece que foi assim. Um tema que não foi arrematado. Porque ele é amplamente complexo. A gente pode ir por várias diretrizes, né? Então não dá para abordar tudo. Não dá mesmo. Mas espero que seja inspirador para nós. Os temas básicos aqui. Mocidade quer dizer renovação, recomeço, mas também que a mocidade possa ter um bom embasamento, porque a partir de um bom embasamento ela vai ter uma boa vida, uma boa construção, um bom trabalho. Quando não tem embasamento, a possibilidade de fazer coisas sem valor, desnecessárias ou endividar-se é muito grande. E outro tema que é falar sobre ciência, né? Ciência e amor. Se nós conseguirmos atrelar esses dois requisitos básicos para a nossa evolução no nosso dia a dia, a gente vai acelerar bem a nossa marcha evolutiva. Alguns têm muita dificuldade na parte intelectual, outros têm muita dificuldade na fase, no aprimoramento dos seus sentimentos. Cada um com suas dificuldadezinhas, que a vida vai gerar situações condizentes para que as arestas ali possam ser polidas e a gente possa se tornar indivíduos mais bem lapidados, né? Bom, gente, semana que vem então nós continuamos o nosso roteiro aqui de Evandro e tenham todos uma boa semana, muita paz, muito amor. Que Deus abençoe a todos nós.